Começamos aqui, né? Boa tarde a todos, pessoal. Sou Luiz, sou diretor de Mundo Cop. Antes de mais nada, quero agradecer aí os nossos convidados, que já vão ser apresentados, mas quero agradecer também bastante as pessoas que se inscreveram para estar participando desse webinar. A Mundo Cop, ela se mobilizou para criar esse novo formato de comunicação, justamente para tentar contribuir aí com as cooperativas, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente aí os nossos convidados, já vou apresentá-los. Quero apresentar o Carlos, tá? O Carlos, economista, com doutorado pela Universidade de Berlim, professor e consultor, especialista em sistema financeiro e políticas de desenvolvimento, mais de 25 anos de experiência em projetos de desenvolvimento econômico na América Latina e África, autor de livros, artigos publicados em diversos países. Palestrante, conferencista no Brasil, Estados Unidos, América Latina e Europa. Consultor da Consinergia, Finanças e Empreendedorismo. Carlão, seja bem-vindo. É um prazer estar com você aqui com a gente, viu? Muito obrigado pelo convite. Obrigado, quero agradecer também a todos. Quero agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que a gente tem feito alguns webinars, isso está tendo um resultado maravilhoso. E esse é o nosso primeiro webinar internacional. Então, a gente está com 2 convidados. O Carlos, ele está de Portugal, e a gente está com o Rodrigo, que está falando de Washington. Então, a gente vai ter um panorama bem interessante do cooperativismo no Brasil, fora. Eu acho que vão ser assuntos bem interessantes para todo mundo conhecer. Então, eu vou apresentar o Rodrigo, ele é um parceiro nosso. O Rodrigo Gouveia, ele está direto lá de Washington, ele é consultor internacional em cooperativismo e desenvolvimento sustentável, ele ajuda cooperativas e organizações da economia social a alcançar novos objetivos, ele foi diretor de política da Aliança Cooperativa Internacional e secretário-geral da Comunidade Europeia de Cooperativas de Consumo, a Eurocop. Ele é licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa e tem pós-graduação em Direito do Consumidor e Regulação Econômica pela Universidade de Coimbra. Então, eu quero agradecer a presença dos convidados, que esse debate seja bem produtivo para todo mundo que está assistindo, a nossa audiência está enorme, e eu já vou iniciar o nosso webinar já fazendo uma primeira pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, nos últimos anos, o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, ele teve uma expansão enorme. Teve um crescimento acima de 18% de média, ele dobrou de tamanho a cada 4 anos, e o governo e o Banco Central, eles estipularam metas de crescimento até 2022. Então, a gente estava vindo numa ascensão muito grande. Chegou o Covid-19, então a gente está enfrentando uma pandemia que vai mexer com todo o sistema. Como que você projeta esse cenário daqui para frente? Quais serão os desafios das cooperativas a curto, médio e longo prazo? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e dar os parabéns pela organização do webinar. Que acho que é uma ferramenta muito útil que consegue juntar gente em diversos países e ter uma audiência também, eventualmente até no mundo inteiro, não é? Pois a pergunta que faz é uma pergunta fundamental, que é o que é que vai acontecer agora? Obviamente o Covid ninguém estava à espera, é uma situação completamente inesperada, é uma situação única que nunca aconteceu. Uma pandemia que afeta o mundo inteiro e está toda a gente um pouco na incerteza, não é? Em primeiro lugar, eu queria dizer que as cooperativas, não só de crédito, mas as cooperativas em geral, porque dão bens essenciais como os alimentos ou os serviços financeiros, não têm sido extremamente afetadas, como por exemplo outros serviços e outros segmentos de mercado, não é? Mas é claro, são afetadas porque toda a gente é afetada, não é?
Neste momento, pelo menos no curto prazo, é previsível que as coisas ainda se vão manter assim, tal como estão, durante, pelo menos, até ao final do verão, não é? E, portanto, as cooperativas de crédito e outras vão sentir alguma pressão financeira. Agora, a questão é, a médio e longo prazo, o que é que vai acontecer, não é? Como disse, as cooperativas de crédito aí no Brasil tinham excelentes condições, estavam num grande movimento de subida e tinham todas as condições políticas, económicas, sociais para ter um grande sucesso. Em minha opinião, esta situação vai atrasar esse sucesso, mas não o vai impedir. Quero dizer, agora, em curto prazo, obviamente, estamos todos afetados. A médio prazo, continuará a haver problemas, vão sofrer consequências, porque esta crise não é uma crise financeira, como em 2008, é uma crise da economia real, e porque as cooperativas de crédito estão muito ligadas ao funcionamento da economia real e não à especulação financeira, elas vão sofrer quanto mais a economia real também sofrer. E, portanto, é previsível que a médio prazo sinta um grande impacto, por exemplo, quando as empresas fecharem, quando os consumidores não tiverem dinheiro para pagar os créditos, sintam esse impacto que lhes vai atrasar um pouco. Mas estou convencido que, mais a longo prazo, as condições que existiam antes do Covid continuarão a existir e são condições de sucesso para as cooperativas de crédito. Portanto, a longo prazo estou otimista. Agora, quando é que isso se vai realizar? Essa é que é a questão que ainda não sabemos, não é? Há quem já diga que a consequência negativa económica vai ser até ao final do próximo ano, portanto, até ao final de 2021. Eu sou um pouco mais otimista e penso que até ao final deste ano teremos esse impacto negativo, mas que a partir do início do próximo ano eu creio que a economia vai recomeçar a crescer, não é? Portanto, estou um pouco mais otimista do que isso. Mas o que é verdade é que ninguém sabe. Maravilha. Eu queria estender essa pergunta para o Carlos, porque a gente teve um panorama aí do Rodrigo Mundo, mas e Brasil, Carlos? Como que a gente está, né? Porque é aquela coisa, a gente vinha de um panorama assim lindo, né? Como o Douglas bem falou na pergunta, 18% ao ano, acima, dobrava de tamanho a cada 4 anos, Banco Central falando, não, cooperativismo de crédito, queremos 20% no sistema financeiro, estava tudo flores, né? Aí chega uma crise mundial, né, que afeta bancos de forma geral, mas vai afetar também o cooperativismo. Eu queria saber, esses desafios no Brasil, como que você, né, você que conhece mais dentro do Brasil aí, o que você pode falar para a gente? Carlos, acho que seu microfone... Seu microfone. Liga o botãozinho do microfone. Perfeito. Está me ouvindo? Oh. Melhorou. Então, realmente essa base de toda a discussão. Bom, novamente, obrigado pelo convite. Eu creio que esse formato ele é bastante bom, produtivo. Vamos tentar aí fazer um bate-papo legal. Eu acho que, como o Rodrigo acentuou, nós temos muita incerteza em relação ao que está acontecendo. É algo absolutamente inusitado. É uma pandemia, né, temos globais, e no mundo altamente conectado, né? O fenômeno da globalização, ele é concreto, ele é real, e isso para o bem e para o mal. As informações se disseminam rapidamente, mas também o vírus se dissemina rapidamente. O Rodrigo já apontou que começa com um choque de oferta, as cadeias produtivas, as cadeias industriais produtivas vão se paralisando, o transporte todo vão se paralisando. Isso passa por um choque de demanda e vai chegar, e já está chegando, num choque de liquidez e de solvência ou insolvência, né? Então, vem da economia real e vai para o sistema financeiro, ao contrário da crise de 2008, 2009, que teve origem no sistema financeiro. Então, é uma realidade, mais de 2 milhões de infectados, mais de 180 mil mortos.
Hoje eu vi uma informação que caracteriza muito isso, para não me estender, de como que ela se prolonga, ela não vai acabar tão rápido como nós gostaríamos, e como nós precisamos, né? Que é a informação de que a Oktoberfest em Munique foi cancelada. 6 milhões de pessoas, uma quantidade enorme de turistas do mundo todo. Quer dizer, este ano não vai acontecer a Oktoberfest. Por quê? Porque em outubro ainda vamos ter a pandemia, ainda vamos ter muitos problemas, em que pese a Alemanha ser um dos países que tem saído bem no combate à pandemia. Lá está retornando as escolas, está retornando o pequeno comércio. Então, num país como a Alemanha, está nessa situação. Mas também o Japão, que é muito citado, né? O Japão, os números mostram que em 2 meses teve 1.000 casos. Em 11 dias se acrescentou mais de 2.000 casos, né? Então, essa progressão geométrica exponencial faz com que a expansão da crise e o volume de dificuldades que ela cria se dá de forma muito rápida. Finalmente, o que está sendo chamado de novo normal. Quer dizer, a crise passa, a crise sanitária passa, mas o mundo pós-Covid não será o mesmo. Eu estou convencido disso, e isso tem implicações muito fortes para o sistema financeiro em geral e para o cooperativismo de crédito em particular. No caso brasileiro, já está, há um mês atrás as pessoas ainda discutiam se teria crescimento. Hoje as avaliações em termos de PIB 2020, elas oscilam entre 4%, 5%, 6%, alguns chegam a 7% de PIB negativo. E os próximos anos, mesmo que se recupere 2021, nós de fato teremos aí uma dificuldade enorme de retomada do crescimento, com um grande aumento da inadimplência. A inadimplência de pessoas físicas, em especial pessoas jurídicas, que por sua vez impacta nas pessoas físicas, nos assalariados. Então esse quadro, ele não é, infelizmente, muito otimista. E no caso brasileiro, nós já tínhamos uma situação da retomada do crescimento, que desde 2015, né, com 2 anos de recessão e crescimento muito baixo, crescimento do PIB de volta de 1%, quer dizer, nós já vimos uma situação muito difícil. Tanto que a desvalorização da moeda, né, e a fuga de capitais, ela é imensa e impacta o Brasil muito mais que os outros países. Um pouco esse o quadro, ele é um pouco dramático, mas são esses os números, e eu gosto sempre de dizer o seguinte: nós temos que traçar cenários, mesmo que sejam os mais difíceis, porque o erro é para melhor. Quer dizer, se realmente a economia não afundar em 6%, em 7%, afundar somente, entre aspas, em 4%, a gente está numa situação melhor do que se imaginava. Mas, de qualquer sorte, é tudo muito difícil. Eu acabei de ler hoje também, num jornal espanhol, que Bruxelas, a União Europeia, está até propondo criar um fundo europeu de reconstrução com 1,5 bilhões de euros, né? Quer dizer, esse é o grande tema. O Brasil também vai ter que discutir isso. Trata-se de uma reconstrução de toda a economia. É o que o mundo está passando hoje. Maravilha. Olha, ao contrário do que as pessoas costumam dizer, na minha opinião, as crises elas não trazem oportunidades. Vamos ser sinceros, elas trazem problemas. Cabe a cada um de nós, e em especial as cooperativas, aprender as lições aí e criar as oportunidades, né? Apesar das dificuldades que a gente está enfrentando. Isso é bem claro. Historicamente, se a gente for resgatar um pouco a história do cooperativismo, principalmente de crédito, a gente surgiu diante de uma crise, né? 1844, lá, a Revolução Industrial, aquela coisa toda que o resto da história todo mundo sabe. Nesse cenário de instabilidade, essa pergunta eu queria fazer para os dois, tá? Um cenário mundial e um cenário nacional. Nesse cenário de estabilidade, de que maneira o cooperativismo de crédito irá ajudar no enfrentamento da crise e auxiliar no crescimento econômico? A opinião de vocês. Queria começar com o Rodrigo. Certo. Bom, se virmos ao nível internacional, não sei se será muito diferente do que se passa no Brasil. As cooperativas de crédito, em primeiro lugar, são já de primeiros socorros da economia, não é? Porque, obviamente, quando as empresas começam a ver numa situação apertada, precisam de dinheiro. E muitas vezes são as cooperativas de crédito, os bancos cooperativos, que são os principais fornecedores dessa economia. E, portanto, nesse aspecto, tem um papel
muito importante em tentar reanimar a economia real, não é? Em segundo lugar, as cooperativas têm disponibilizado produtos financeiros com condições especiais devido a esta situação especial. Por exemplo, em vários países, as cooperativas têm deixado de cobrar certas taxas, certas comissões, têm baixado o preço de alguns serviços, têm oferecido créditos e empréstimos em condições mais favoráveis do que o mercado determinaria, e, portanto, as cooperativas, nesse aspecto, têm um grande papel em reanimar a economia real. Agora, o problema vai ser se os impactos económicos começarem a criar grandes problemas de liquidez, não é? Porque em alguns países, como por exemplo aqui nos Estados Unidos, o que acontece é que o governo está a injetar muito dinheiro na economia. E, portanto, as cooperativas de crédito, por exemplo, as Credit Union aqui, disponibilizam produtos financeiros que são garantidos pelo Estado. Ou seja, quase não têm risco, não é? Portanto, onde isso acontece, onde os Estados, como os Estados Unidos ou a União Europeia, têm uma liquidez grande, capaz de injetar na economia e manter as coisas um pouco... É como se a economia estivesse num coma, não é? Está em coma e é mantê-la viva enquanto a doença não passa, e quando a doença passa, reanimar, não é? Se os Estados têm essa disponibilidade de liquidez, as cooperativas de crédito vão ter mais facilidade em ajudar. Se não, as próprias cooperativas de crédito podem ter problemas de liquidez, porque se as empresas começam a fechar, as empresas começam a não pagar os empréstimos, as pessoas começam a perder o emprego, começam também a não pagar os seus créditos. Aí vai ser mais difícil, vai ser mais problemático. Carlão? Seu som, Carlos. O microfone está sem som. Volta aí. O tema da crise de oportunidade, que a gente sempre fala tanto, ele tem que também ser relativizado, né? Porque senão a gente fica num discurso poliana e acha que até é bom ter crise, porque vai gerar oportunidade. Não. Oportunidade, ela surge, mas não é tão simples, né? O que nós estamos observando, e o Rodrigo disse bem, é que a reação de muitos governos nacionais, e no Brasil também está acontecendo, é de uma intervenção massiva do Estado, com seus mecanismos de política monetária, tentando amparar a economia. O Banco Central, em diversas situações, como lá nos Estados Unidos, tem disponibilizado recurso diretamente para operações para resgate de empresas e mesmo de assalariados, né? E em situações extremas, o Tesouro Nacional, o Fisco, disponibiliza recursos que são canalizados via bancos para chegar até o público-alvo, até o tomador final, sejam pequenas, médias empresas, assalariados, grandes empresas, empresas aéreas que estão quebrando tudo e coisa do tipo. Quer dizer, os bancos passam a ser um intermediário, um conduíte, uma forma de fazer a liquidez chegar. Inclusive porque eles são isentos do risco. Quer dizer, vai o recurso e ao mesmo tempo já vai a garantia. Então é apenas um transporte de um lado para o outro. No caso brasileiro, aquela medida de 40 bilhões, 20 mais 20, para folhas de pagamento de empresas, né? Até 10 milhões de reais de faturamento mês, excluindo empresas muito pequenas, ela tem um pouco essa característica. 85% dos recursos é do Tesouro Nacional, 85% do risco também é do Tesouro Nacional, 15% é do agente repassador, tanto do funding, do recurso, quanto do risco. Eu acho que vai ter que ter mais dinheiro e vai ter que assumir o risco em 100%. Por uma lógica muito simples. Na medida que não se tem spreads em cima, e é basicamente, né, a taxa Selic, e se for zero também não faz muita diferença, porque nós estamos numa situação que mais 3% a mais ou a menos, 3,5%, 4%, não é mais hoje em dia o tema, a Selic já não é mais o tema.
nós estamos numa situação de muita dificuldade, de necessidade de injeção maciça de recursos na economia. Nós temos alguns dados, na média, as empresas brasileiras têm um caixa que não garante 30 dias, fala-se em 27 dias em médias. No caso das pequenas empresas, que é a grande maioria, isso é bem menos. É dramático. Quer dizer, uma semana sem faturamento, 10 dias sem faturamento, já implica de não conseguir assumir seus compromissos, né? Os indicadores estão aí, a inadimplência ela está explodindo, e tem uma série de medidas do sistema financeiro dos bancos públicos, bancos privados, cooperativas, que estão renegociando, que estão postergando, que estão suspendendo os pagamentos e esticando os prazos, jogando para frente, diluindo. Quer dizer, essa é uma reação correta, é racional, na medida que, no momento como esse, executar, querer romper o contrato, não dá. Quer dizer, não dá. E no caso da cooperativa, muito menos, né? Porque o devedor, ele é essa figura dualística, né, do cliente e dono. Ele também é dono da cooperativa. E se ele não está conseguindo pagar nesse momento, ele não está conseguindo por, digamos, motivos de força maior. Não estou falando da inadimplência tradicional, antiga e tal, né? Então, o que nós temos aqui de fato? O que eu gostaria de contribuir para o debate é o tema da resiliência do cooperativismo. O Rodrigo aponta para isso. Quer dizer, esse modelo de negócio que surge lá no século XIX, né? No meio do século XIX, ele é resiliente. A gente não tem dúvida em relação a isso, né? Ele sobreviveu aos diferentes regimes econômicos, regimes políticos, guerras, revoluções, crises e mais crises. Recente, uma crise enorme que quebrou a banca em diversos países mundo afora, e o cooperativismo, inclusive, saiu mais forte naquele momento. A gente sabe disso. Mas vamos saber também que ele saiu mais forte porque não estava na exposição de risco dos agentes financeiros tradicionais, não estava nos derivativos, não estava naquele processo de alavancagem que virou um cassino, não é? Do subprime. Então, quer dizer, o fato da cooperativa ser local, depender da economia local e depender do tecido econômico e social, é a fortaleza da cooperativa. E isso é fundamental, porque o modelo de negócio cooperativo, num momento como esse, ele mostra toda a sua diferença em relação à banca privada e também à banca pública, de uma certa maneira, em especial a banca pública, que atua como banco de varejo, como uma banca comercial qualquer, né? Quais são os elementos? De forma a tentar ser bastante rápido. Por que o cooperativismo, por que a cooperativa ela é resiliente às crises? Ela tem uma capacidade de resistência grande. Primeiro, de onde surge isso, né? Cooperativa não é banco, cooperativa de crédito não é banco. E ao falar isso, nós estamos dizendo que ela é diferente do banco, mas nós estamos falando também que ela pode ser e ela tem que ser melhor que o banco comercial. Ela tem que ser melhor. Ela tem que ser diferente no sentido melhor. Ser diferente pior não precisa, não. Ser igual também não precisa. Em economês, por deformação profissional, eu trabalho com o conceito de modelo de negócio. Qual é a diferença do modelo de negócio cooperativo em relação a uma fintech, em relação a um banco digital, em relação a um banco público, em relação a um banco de desenvolvimento, em relação a um banco comercial? Quer dizer, são diferentes modelos de negócio que estão competindo entre si no mercado. Se nós falarmos de competição, nós vamos ter que falar de competitividade. E aí o Michael Porter, né, nos ensina dos fatores de competitividade, do diamante de Porter, bastante conhecido, de que um dos fatores fundamentais da competitividade, isso é a partir de um artigo seminal de 2011, logo após a grande crise financeira, é a capacidade de geração de valor compartilhado. Veja, Porter fala de algo sem em nenhum momento citar cooperativas, e veja só o que ele fala. Ele fala que a empresa não existe apenas para rentabilizar o capital, que a criação de valor compartilhado para e com os stakeholders, os grupos de interesse, para os acionistas, para os clientes, para os fornecedores, os distribuidores, os funcionários, os governos, a sociedade civil organizada, os grupos de pressão, quer dizer, resumindo, para os indivíduos e as suas comunidades. Veja só, o Porter diz, então, que um dos fatores fundamentais da competitividade é cada vez mais o entorno, o tecido econômico e social, o ecossistema.
Nós estamos falando de cooperativa, isso existe há 150 anos, muito antes dessas crises. Então, de fato, nesse momento, há que se realçar os valores, os princípios, o propósito, aquilo que tem de mais genuíno no cooperativismo. A saída da crise passa em ser mais cooperativo e não menos. Passa em reforçar o que você tem de diferente e o que você tem de melhor. E não copiar, e não querer fazer como os outros, né, que já vão ter suas dificuldades enormes. Quer dizer... Esse vai ser o diferencial do cooperativismo. Aproveitando isso que você está falando, os 7 princípios do cooperativismo, eles traduzem exatamente essa sua colocação. Eu acho que as pessoas estão buscando cada vez mais isso, é saber a procedência do produto, não é simplesmente o produto em si, mas o entorno da sociedade. Eu acho que nesse teu ponto de vista é fundamental que vai fortalecer o sistema. Então, eu acredito que vai a hora que a sociedade, a economia voltar a ficar aquecida, o cooperativismo vai ter uma grande retomada, muito mais rápido do que as outras empresas. Então, eu acredito que esse é o ponto. Acho que você foi muito bem na sua colocação, Carlos. Eu queria fazer agora uma outra pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. Ô, Rodrigo, a gente tem visto muito, antes até da gente começar a nossa conversa, o webinar, essa ferramenta que a gente está utilizando, toda essa parte tecnológica que está sendo muito utilizado nesse período de crise, isso daí, essa transformação digital, ela veio para ficar. Eu acredito que isso, a gente não tem como voltar mais ao que era. A tendência vai ser sempre aumentar. Como você acha que isso vai ajudar dentro do cooperativismo? Qual é a tua visão perante essa transformação digital? É verdade, eu estou de acordo que esta transformação digital está para ficar, não é? Se virmos uma coisa positiva, se é que se pode dizer, da crise, é que as pessoas começaram a utilizar muito mais estas ferramentas digitais, não é? E tentar, por exemplo, através do teletrabalho, através da compra e venda de produtos e de serviços, e como você diz, isso está para ficar. Agora, as cooperativas têm um papel, eu diria, um pouco uma dualidade, que é, ao mesmo tempo que as cooperativas têm que se adaptar às novas tecnologias e às coisas modernas, elas têm também que manter a sua identidade de cooperativa, ou seja, a proximidade com o consumidor, com o membro, com o cooperado, não é? E, por vezes, a nova tecnologia distancia os trabalhadores e os cooperados e os proprietários e os consumidores e torna as coisas pouco humanas, não é? Portanto, o grande desafio das cooperativas vai ser como utilizar estas tecnologias, porque isso é inevitável. Se não fizerem, as pessoas vão escolher outras opções, não cooperativas. Como utilizá-las, mas de uma forma humanizada, de uma forma que liga as pessoas. É um grande desafio, mas também existem já, por esse mundo fora, excelentes exemplos de cooperativas que já estão a fazer, cooperativas não só de crédito, mas de outros ramos cooperativos também, que têm excelentes iniciativas de criar comunidades tecnológicas online cooperativas. E, portanto, eu penso que é esse o caminho. Aliás, até há muita contribuição de brasileiros ligados ao sistema cooperativista aí no Brasil. Há um movimento que é recente que se chama as cooperativas de plataforma, e esse tipo de novo desenvolvimento de utilização das novas tecnologias de uma forma cooperativa é extremamente importante e vai ser crucial para o desenvolvimento das cooperativas. Mas como o Carlos estava dizendo,
as cooperativas já sobreviveram a muitas coisas. Sobreviveram a guerras, a revoluções, a extremismos. Vão sobreviver também ao Covid e vão sobreviver à revolução tecnológica. Mas nem todas. As que se conseguirem adaptar, as que conseguirem satisfazer as necessidades dos seus cooperados, essas vão resistir e vão perseverar. As outras vão ficar para trás e vão acabar por desaparecer. Portanto, é um desafio para as cooperativas. Eu quero fazer um adendo nessa pergunta, e essa eu queria perguntar para o Carlos. Nessa mesma pegada de pergunta, Carlos, os bancos de cooperativa, enquanto os bancos tradicionais fechavam agências, os bancos de cooperativa vinham numa crescente de abrir agência, tá? Junto disso, transformação digital. Um grande gestor de uma grande cooperativa me ligou, falou o seguinte: Luiz, a gente tinha uma meta de fazer a transformação digital aqui do nosso aplicativo, fazer com que os nossos associados, cooperados, pudessem acessar o aplicativo para os próximos 2 anos, 90%, chegar em 90%. Ele falou para mim que em 15 dias ele chegou nesse número. Quer dizer, olha essa corrida da transformação digital. Então, assim, se você puder ser bem simples na pergunta e didático, porque é o que eu estou vendo que as pessoas estão perguntando bastante aqui. Como fica essa abertura de agências dos bancos de cooperativa? E essa rapidez agora da transformação digital. Como fica o Figital? Olha que nome bonito. Como fica o Figital? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Que eu estou fazendo para você e você tem a resposta. O Rodrigo assentou muito bem. Eu acho que no que está sendo chamado de novo normal, o que nós acho que temos que entender é que o processo se acelerou muito. Quer dizer, são coisas que serão, que vão mudar, que estão mudando num período muito curto, em poucos meses, em poucos anos, que aconteceria ao longo, talvez, de 1 década, 2 décadas, 1 geração. Então, esse é o primeiro elemento importante, quer dizer, é tudo muito rápido. E nessa correria, alguns ficam pelo caminho, é natural e tal, né? Eu acho que o tema da digitalização e das tecnologias, em que medida isso afasta, em que medida isso vai contra a essência do cooperativismo, que são as pessoas, que é juntar as pessoas. Eu tenho refletido muito sobre isso, e no caso da cooperativa financeira, cooperativa de crédito, eu acho que é importante separar 2 coisas: o atendimento do relacionamento. O processo de digitalização, de simplificação, de transformar tudo remoto, de funcionar pela maquininha aqui, isso já estava em curso. Isso já estava crescendo enormemente, né? Os números indicam aí mais de 2/3, 70%, 80% das transações já realizadas de forma remota, né? Em especial pelo celular, que substitui até o computador. O que vai acontecer agora é aprofundar ainda mais isso. Mas já era uma tendência que reduz custos, que facilita, né, custo de transação, tanto para o cooperado, para o cliente, quanto para a empresa, quanto para a cooperativa. Então, isso é um desenvolvimento bom. O que eu acho que não pode acontecer, e o Rodrigo nos alerta quanto a isso, é que ao fazer isso, perder a essência, perder a forma de ser cooperativa, quer dizer, se transformar num banco digital, né? Uma cooperativa que não tem gente. Quer dizer, é muito estranho isso. Isso é outro modelo de negócio, que tem seu espaço, né? Está crescendo no Brasil também, mas isso não é cooperativa. Então, se nós pensarmos que atendimento é uma coisa e relacionamento é outro, tudo que pode ser automatizado em termos de atendimento, que reduz custos, que dá ganhos de eficiência, é positivo, é bem-vindo. E aí nós temos o tema do relacionamento, que é uma forma de criar a comunidade de interesse em torno da cooperativa. Nós temos a possibilidade hoje da tecnologia, e isso o Banco Central já está regulamentando e já está sendo utilizado, de fazer assembleias à distância, algo que, por conta da pandemia, mas é algo que viria de qualquer sorte, e viria por um motivo muito simples. Nós temos cooperativas no Brasil com 50 mil cooperados, nós temos a Via Crédito com 400, 500 mil cooperados. Quer dizer, até brinco, se convoca a AGO, vai que o povo inventa de vir, né?
Onde é que vai, né? Então, quer dizer, a tecnologia pode ser um aliado para a transparência, para a participação, para o relacionamento. O que ela não pode se transformar é numa tecnologia que afasta, que separa os cooperados. Rede física de atendimento. Essa é a pergunta que várias pessoas estão fazendo. Alguns comentaram comigo ontem e hoje. É fato que os planos de expansão, os investimentos acelerados no último período, eles vão ter que ser revisitados, eles vão ter que ser reavaliados, porque a expansão física do atendimento, ela tem dois momentos. Ela tem o momento do investimento, de um custo, que, de um dado plano de negócio, se recupera a partir de um dado momento, 24 meses, 30 meses, 18 meses, depende da situação e do contexto. Quer dizer, no primeiro momento tem o gasto, e depois o PA, a agência, começa a dar retorno para a cooperativa. Nesse primeiro momento, a minha expansão física é garantido pelos resultados da rede já existente, né? A rede já existente dá retorno, dá receitas para a cooperativa, que me garante a expansão do outro lado. Nós vamos ter problemas grandes em relação a receitas, uma necessidade de redução de custos fortes, né? De consolidação, de ganhos de eficiência, e aí o processo de expansão, os planos de negócio, eu acho que eles vão ser olhados de uma outra forma. Possivelmente novas iniciativas serão, no primeiro momento, congeladas e as atuais serão reavaliadas. Isso, eu não diria que é dramático, mas é algo que a conjuntura colocou e vai ser necessário para acontecer. O ano de 2020, tenho conversado com muitos presidentes de cooperativas, quer dizer, o sentimento um pouco é que a gente precisa conseguir fechar esse ano bem, conseguir fechar esse ano sem prejuízos maiores e tal. Quer dizer, já não está naquela perspectiva de crescimento acelerado que nós tínhamos até janeiro, fevereiro. Até ontem tinha uma expectativa grande de crescimento no ano. Ela não vai acontecer em função da retração no mercado, em função da grande inadimplência que está vindo por aí. Obrigado, Carlos. Essa aqui é praticamente a última pergunta, mas a gente tem... Nossa, gente, essa daqui está me surpreendendo, a quantidade de perguntas aqui, umas cavernosas aqui, que depois eu vou estar fazendo para vocês, Douglas e eu, vamos estar perguntando aí, que o pessoal está perguntando bastante coisa. A sociedade, o Rodrigo e Carlos, eu acho que existe um pouco de diferença nessa pergunta, né, que eu vou fazer, e eu queria a visão de vocês dois. A sociedade ainda desconhece verdadeiramente o cooperativismo de crédito, pelo menos aqui no Brasil, né? O que está faltando para a gente mudar isso? Criar um novo princípio? O que precisa para que a gente possa criar uma comunicação? A comunicação para dentro do sistema, ela existe muito bem, mas a comunicação para fora do sistema, porque eu acredito que quanto mais a sociedade souber descobrir, pelo menos conhecer o que é o cooperativismo de crédito, eu acho que a gente vai ter um crescimento, uma cadeia bem interessante. Então eu queria saber, começar com o Carlos primeiro, o que falta, Carlos, para quando a gente andar na rua, perguntar para 10 pessoas e 9 poder responder para mim que conhece, e desses 9, 8 ter conta em banco de cooperativa. Em algumas regiões isso já acontece, eu não sei se 9, 8, mas em muitas regiões do Brasil, você já tem uma presença muito forte do cooperativismo. Em todos os ramos, você tem uma cultura também muito arraigada do associativismo, do cooperativismo. Não por acaso, nessas regiões, o dinamismo também econômico e social, indicadores de desenvolvimento humano melhores e por aí vai. Quer dizer, não é onde tem riqueza que vai ter cooperativa, mas é onde tem cooperativa que vai ter desenvolvimento. Onde tem cooperativa, tem desenvolvimento. Esse é o grande tema. O IDH muda, né? O IDH muda, isso reflete no IDH. E vice-versa, onde você tem baixo dinamismo econômico, onde você tem dificuldades estruturais, onde você tem uma presença forte aí de raízes históricas de longo prazo que dificulta o desenvolvimento, você também tem muita dificuldade com cooperativismo. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que o Brasil, né, você pega os números agregados, eles não são bons. Né? Você pega os números agregados e fala uma participação pequena de mercado, no caso financeiro. Quando você vai a algumas regiões, você vai a alguns estados, você fala, que é isso? Isso aqui está disputando aí, está como Holanda, está como França, Alemanha. Eu estou falando de Rondônia, do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Né? Você tem coisas que são realmente impressionantes.
você tem algumas cooperativas singulares que não fica a dever a nada ao que tem de melhor no mundo, case mundial, né? Você tem um dinamismo, você tem, quer dizer, se começar a citar aqui, cometo injustiça, mas, por exemplo, uma coisa que em palestra no exterior eu comento, e as pessoas têm dificuldade, eu já fiz isso 2, 3 vezes, a pessoa não consegue entender, é que, viu, Rodrigo, eu não sei se você conhece, é que uma das maiores cooperativas brasileiras, forte, poderosa, antiga, que está fazendo a AGO, está fazendo a Assembleia Digital e que está no mundo digital já de algum tempo, não começou agora, é uma cooperativa enorme, muito capitalizada, com muito associado, com a presença mundial. Ela atua no mundo todo e ela tem como cooperados, o segmento dela são funcionários de bancos públicos. Estou falando da Cooperforte. Isso é um case mundial. Eu nunca encontrei em nenhum lugar do mundo uma cooperativa que atende funcionários de banco. E quando ela surgiu é porque o Banco do Brasil em especial não abria conta para funcionário do Banco do Brasil. Né? Esse é o Brasil, 1960 e pouco. Nesse meio tempo, naturalmente, que os funcionários do Banco do Brasil e dos outros bancos têm conta no seu próprio empregador. Mas a Cooperforte é competitiva, ela é forte em relação ao Banco do Brasil e etc. Então, quer dizer, esse é muito Brasil. Se falarmos da Via Crédito, se falarmos da pioneira do Sicredi lá do Rio Grande do Sul, do Cicobi Metropolitano de Maringá, e por aí vai. Tem inúmeros cases que realmente nos deixam muito felizes, com muito orgulho, né? Mas o fato é que essas discrepâncias e essas diferenças regionais, locais, ela é algo que preocupa da perspectiva do movimento cooperativista enquanto tal. Luiz Cláudio vocaliza isso, e passa por uma relação, uma comunicação com a sociedade que eu diria global. Uma comunicação que trata do macro, do grande. E aqui é muito atual na conjuntura, está acontecendo algo que os brasileiros que estão assistindo sabem disso, é que, de repente, parece que o mundo está de cabeça para baixo, porque os 3 maiores bancos privados brasileiros, e são 5 bancos que dominam o mercado, mais de 80% do mercado, sendo que são 3 privados e 2 públicos, os 3 maiores privados, dia sim e outro também, estão lançando propostas, estão fazendo atividades, estão fazendo doações, estão comprando máscara e tal. Absolutamente positivo, parabéns, bonito. Eles estão se colocando como protagonistas no meio de uma crise e estão dizendo, utilizando isso de uma forma correta da perspectiva deles, de marketing, de comunicação, dizendo que eles não querem ser parte da crise, mas ser parte da solução. Por causa de 2008, 2009, né? Porque a crise veio do sistema financeiro. Então, eles estão querendo se transformar agora no queridinho do país, com doações até vultosas e tudo mais. Os bancos estão avançando nesse diálogo com a sociedade. Então, precisa também, do lado do cooperativismo, em geral, ter nesse momento, né, e se não for agora, quando, né, um posicionamento claro na sociedade brasileira, dizer os princípios, os conceitos, os valores da solidariedade, do desenvolvimento, do empoderamento das pessoas, da transparência, da participação, tudo isso que é fundamental no bojo da crise, o cooperativismo pratica desde sempre. Onde tem cooperativismo, tem desenvolvimento. Onde tem cooperativa, está doando ventiladores para os hospitais. Tem cooperativa nesse Brasil construindo hospital, como é o caso lá em Rondônia, do Credisul, uma grande cooperativa também elogiável, né? Então, quer dizer, esse posicionamento diferenciado na sociedade, Luiz Cláudio, você é um profissional de comunicação, eu acho que tem oportunidade aí de se fazer mais, de se fazer muito mais, porque é do bem, porque não precisa mentir, porque não é propaganda enganosa, porque não é agora que tem crise que as cooperativas fazem ação social, que as cooperativas distribuem resultados, inclusive para a comunidade, que cria valor compartilhado com a comunidade. Quer dizer, essa autoridade as cooperativas têm. Essa autoridade, o cooperativismo pode bater no peito e dizer onde nós estamos, lá nós estamos enfrentando a crise de forma diferenciada. Porque a cooperativa não vai embora, a cooperativa não vai fechar o ponto de atendimento, a cooperativa ela deixa de existir, eventualmente, mas embora ela não vai mudar, né? Enquanto que bancos fecham as agências, as cooperativas é ali, não tem para onde ir. Um grande amigo
que é o Luiz Agita, lá de Maringá, ele sempre fala, eu caminho aqui, eu vou no restaurante, eu vou na igreja, eu vou no clube, quer dizer, se eu fizer coisa errada aqui, o povo sabe que eu sou, né? Ele é o presidente da cooperativa, então é bem diferente essa qualidade. Eu acho que a comunicação, de uma forma muito simples e singela, tem que conseguir dizer isso. É simples dizer, somos diferentes porque não tem o objetivo de maximização dos lucros, porque o sucesso da cooperativa depende do sucesso dos cooperados de suas comunidades, porque é uma empresa com objetivos econômicos e sociais, que tem seus princípios, seus valores, e que está submetida à racionalidade econômica, a critérios de eficiência. A cooperativa não é uma empresa que distribui sem ter produzido antes, mas ela não está voltada para uma acumulação individual e à custa, eventualmente, do meio ambiente, à custa do empobrecimento da população. Eu acho, Luiz, aí talvez sou otimista, eu acho que a crise ajuda nisso. A crise está colocando, eu tenho alguns comentários de algumas pessoas que falaram comigo, a gente conversa, e que fica assim, às vezes até indignado, porque o banco tal fez tal coisa, e nós. Eu sempre digo, calma, está faltando talvez comunicar melhor aí, mas não tem que se preocupar com o banco, não. E façam, e é bom que façam também e tal. Quer dizer, eu prefiro um banco que se coloque e diga que está preocupado e faça alguma ação, do que um banco que, né? Ainda que a gente sabe que por trás disso tem muito questão de marca, etc. Mas faz parte também do jogo. Maravilha. Só abrindo um parênteses, acho que a comunicação aqui é fundamental. Eu acho que o Carlos foi assertivo. Agora, a gente transportando isso, Rodrigo, vocês também sentem essa mesma dificuldade internacionalmente? Como que é essa parte de comunicação do cooperativismo aí com vocês? Isso é um problema geral, não é? Em primeiro lugar, queria dizer, este tema é fascinante e dava para fazer mais um ou mesmo 2 webinars só acerca desta pergunta, não é? E eu vou só contar uma história, se puder. Eu trabalhei muitos anos no setor das cooperativas de consumo e uma das maiores movimentos cooperativas de consumo é na Itália. As cooperativas italianas têm 7 milhões de cooperados, as cooperativas de consumo. Num país como a Itália, com cerca, na altura, acho que 60 milhões de habitantes, ou 50 milhões, é significativo, não é? E na altura, o governo estava a criticar as cooperativas porque dizia, bom, vocês têm 7 milhões de cooperados, mas vai-se ver, e só 120 mil é que participam nas Assembleias Gerais anuais. Portanto, vocês têm um grande problema de participação. E é claro, a resposta das cooperativas foi, bom, nós temos 120 mil pessoas a participar, então diga-nos lá que outro movimento social tem tanta gente assim. Olhamos para o futebol, os clubes de futebol metem tanta gente nas suas Assembleias Gerais, os sindicatos, etc. Isso é um problema da sociedade. E, portanto, isto para dizer que comunicar o que é uma cooperativa é uma coisa muito difícil. É muito difícil e acho que ainda ninguém encontrou a solução para isso. Que aspectos da cooperativa é que se deve comunicar para as pessoas perceberem o que é uma cooperativa? É muito difícil. Se perguntar a 10 pessoas o que é uma cooperativa, provavelmente só meia pessoa saberá dizer o que é uma cooperativa. Mas quando se começa a falar, se por exemplo conhece aqui nos Estados Unidos a Ocean Spray, se vai às compras na Coop em Itália, ou se sabe qual é a marca mais sustentável na Suécia, as pessoas começam a fazer essa ligação. E, portanto, é claro que o problema que já foi mencionado é que também agora as outras pessoas, os outros tipos de empresas começam e já estão a comunicar fortemente nos valores que as cooperativas também têm, não é?
E então é difícil de encontrar quais são as mensagens corretas. Eu não creio que seja preciso inventar um novo princípio cooperativo. Já existe um, que é o princípio 5, que é o da informação, formação e comunicação sobre cooperativas, não é? O que é preciso é pô-lo em prática de uma forma que consiga transmitir uma coisa que é muito difícil de transmitir, que é a cooperativa no seu todo, não é? E que elementos é que fazem parte dessa comunicação? São vários, não é? Eu, por acaso, estou a começar a liderar um estudo precisamente sobre essa matéria nas cooperativas de consumo. Vamos analisar vários países e ver nas suas mensagens e, por exemplo, nos produtos que vendem, quais são os valores cooperativos, que parte da identidade cooperativa é que usam para comunicar, e qual é o efeito que isso tem e qual é a eficácia que isso tem. Por exemplo, uma das coisas é a questão da propriedade. Aqui nos Estados Unidos, só para vos dar um exemplo muito concreto, uma grande cooperativa chamada Land O'Lakes, não sei se conhecem, é uma cooperativa de produtos lácteos. Produto típico deles é a manteiga, não é? Agora mesmo mudou a sua imagem e por vários motivos, um dos quais era que tinha uma nativa americana na imagem, que era considerado politicamente pouco correto, retiraram essa imagem, mas uma das coisas que puseram por cima da marca, Land O'Lakes, puseram a expressão farmer owned, ou seja, propriedade dos agricultores. E depois explica de lado que é uma cooperativa propriedade dos produtores. Portanto, a questão da propriedade de ser a nossa empresa, a sua empresa, do cooperado, essa é sem dúvida, para mim, talvez a chave que nenhum outro tipo de empresa pode capturar. Porque, por exemplo, se as cooperativas começarem a dizer nós somos ambientalmente sustentáveis, bom, outras empresas vão dizer a mesma coisa e se calhar ainda são mais. Se as cooperativas disserem nós somos solidárias, outras empresas vão dizer a mesma coisa, fazem donativos, muitas vezes até por questões fiscais, e dizem nós damos máscaras aos hospitais, etc. E, portanto, há ali um fator que é o da propriedade, de ser a nossa empresa, que acho que é o fator distintivo das cooperativas e que mais ninguém pode pegar. E, portanto, todos os outros valores que isso implica devem, em minha opinião, ser explorados em volta dessa ideia principal, que é da propriedade. Agora, dependendo dos países, obviamente, também a cultura influencia um pouco de como as cooperativas comunicam, não é? Por exemplo, na Suécia, como eu já tinha referido, a marca Coop é considerada a marca mais sustentável da Suécia. E isto comparando com todas as outras empresas de todos os ramos, incluindo a Google, a Apple e todas essas multinacionais. Sempre que há uma competição nórdica, portanto, eu olho nos países nórdicos sobre reconhecimento de marcas e das marcas sustentáveis, as cooperativas nesse país aparecem sempre nos primeiros lugares das marcas mais sustentáveis. Isso é muito bom e funciona muito bem na Suécia e na Noruega, mas se calhar já não funciona da mesma maneira na Itália, ou em Portugal, ou na Espanha, ou no Brasil. E, portanto, há que procurar, dentro da ideia de que a cooperativa é a empresa das pessoas e que tem princípios e valores, há que procurar o que é que ressoa mais com as comunidades onde estão. E é por aí que tem que ser comunicada a vantagem cooperativa. Bom, como eu digo, eu acho este tema fascinante e podia estar a falar horas sobre ele. Não vou fazer para a vossa... Acredito que vocês falou agora da comunicação. Eu tenho um monte de pergunta aqui, Douglas. O que você acha? Vamos pegar umas perguntas aqui e fazer para o pessoal? Vamos lá.
Só vou pedir uma gentileza, até por causa do nosso tempo, o Rodrigo e Carlos, a gente tentar responder bem, dar uma síntese na resposta aí, para a gente poder ser rápido, senão também a gente vai ficar o nosso tempo. A gente está com bastante gente assistindo, perguntando. E, Carlos, tem uma pergunta que eu acho que é bem pertinente, do Manuel Kalowitz. Duas metas do programa Desafio 2022, que eram elevar de 8% para 20% a participação das cooperativas no sistema financeiro e elevar de 24% para 40% o crédito tomado pelos cooperados. Independente desse coronavírus, você acha que que as cooperativas iam conseguir alcançar esse resultado? Obrigado pela pergunta. Só um parênteses, a questão da identificação da imagem, da marca, me ocorreu que na Austrália, numa tradução livre, a Associação dos Bancos, a Associação das Cooperativas de Crédito lá, tem um nome que é mais ou menos o seguinte, chama-se Associação dos Bancos cujos proprietários são os clientes. É absolutamente inusitado, quer dizer, o nome diz, aqui é banco que o dono é o cliente, tá? Quer dizer, mais explícito não existe. Muito interessante isso aqui. Bom, em relação às metas e tal, a agenda Bacen-Resch, né? Eu vi os estudos, né? Estive lá várias vezes e tal. Parte de algo bastante interessante, quer dizer, nas carteiras de crédito das cooperativas, olhando os grandes números, mostra que há um potencial enorme de crescimento. Há muitos cooperados, a grande parte da sua demanda, da sua contratação de crédito é fora da cooperativa. Então, se traz isso parcialmente para dentro da cooperativa, isso já chegaria nos 20% e tal. Quer dizer, são os números para olhar. Eu acho que o fato de identificar claramente, e aí o Bacen tem esses números, né, do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, identificar claramente que há um potencial enorme dentro da própria cooperativa, né, antes de pensar fora, isso é extremamente positivo. Agora, eu acho que a situação mudou de tamanha ordem que, aí sendo realista, pessimista, dizendo, vou garantir o que já tem, quer dizer, procurar diminuir o mais possível as perdas, e essas metas e essas visões de futuro, eu acho que para os próximos meses... Tem que ser planejados. Estão congeladas, vai ter que ser revisitadas todas elas, não creio que é muito razoável tomar medidas baseado em cenários de 3 meses atrás. Quer dizer, o mundo mudou e não vai voltar a ser como 3 meses atrás. Com certeza, o novo normal é muito diferente, muito difícil. Você quer falar alguma coisa, Rodrigo? Eu vi você... Sim, se eu puder só acrescentar, é que muitas vezes esses números são uma aspiração, quase um ideal, não é? E isso é muito importante, porque imaginemos que o crescimento a participação das cooperativas de crédito passou de 8% para 17%. Vai-se dizer, falhámos porque não chegámos aos 20%. Não, foi muito bom. Portanto, é sempre bom ter essas metas grandes, ambiciosas, que dão uma certa inspiração e motivam as pessoas a trabalhar mais forte e mais convictas nas coisas. Mesmo que depois se fique um pouco aquém. Maravilha. Eu tenho uma pergunta bacana aqui, Fabiana, que faz um tema muito interessante, chamado intercooperação, né? O 6º princípio aí do cooperativismo, né? A gente sempre fala da intercooperação, ela diz aqui, mas será que agora, diante da situação, isso poderia ser intensificado? Será que não está na hora, ela diz que não está na hora da gente botar em prática a intercooperação de uma forma muito mais agressiva? Quer dizer, o que um banco de cooperativa, nesse momento, pode estar fazendo com outros ramos dentro do cooperativismo? A gente ouviu falar que tem Singular Unimed, que conseguiu um empréstimo com uma Singular de cooperativa de crédito. Pô, isso é sensacional. Mas pode-se se intensificar, se unir o cooperativismo nos seus ramos, para que a gente possa passar
porque a crise vai passar, né? O que vai caber a cada um de nós, o nosso sistema, é o tempo, né? Que a gente vai sair dessa crise. Carlos, intercooperação, Rodrigo, intercooperação, eu queria que vocês fossem muito rápidos nisso aí, por favor. É um tema grande, mas o nosso tempo é meio curtinho. Pode começar, Carlos. É isso, eu tinha até listado aqui cinco medidas de atenção nesse momento de crise, somente no pós-crise, e o item 4 é a cooperação intersistêmica e intercooperação entre todos os ramos. Por que disso? Para fazer negócios e melhor atender cooperados e comunidades, para criar um ecossistema cooperativo nas regiões. Isso tem tudo a ver com comunicação, tem tudo a ver com posicionamento, que também são das pessoas, dos cooperados. Quer dizer, eu estou no supermercado, estou olhando na gôndola e vou comprar leite, eu procuro leite com o Pinheirinho. Vou comprar queijo, eu não compro das duas grandes marcas brasileiras, mas eu compro da grande cooperativa Aurora. Por que disso? Tem preço, tem qualidade, eu vou usar meu poder de compra para fortalecer o cooperativismo. Então, a intercooperação, e se nós pensarmos nas novas tecnologias, com as grandes plataformas, os super apps, que que acontece muito na China, nós estamos criando um ecossistema de todos os serviços, de todas as possibilidades, que são organizados e distribuídos de forma cooperativa. Isso você tem na educação, no transporte, você tem na habitação, você tem todos os ramos. Quer dizer, e aí o setor financeiro, o cooperativismo financeiro, como guarda-chuva disso tudo, como tudo passa por dinheiro, por transação monetária, tem uma grande possibilidade, uma oportunidade de um protagonismo aí de juntar isso tudo. Quer dizer, que os bancos cooperativos, que os sistemas cooperativos começam a ter nos seus apps também, no seu acesso digital aos seus produtos e serviços, os outros ofertas também cooperativas. E que essa comunicação chegue muito forte na sociedade. Eu compro de cooperativa, porque isso é desenvolvimento. Porque aí meu dinheiro fica na comunidade. Quer dizer, então, esse posicionamento, e como o Rodrigo dizia da Escandinávia, né, dessa grande tradição, dessa grande cultura, quer dizer, não tem por que eu comprar. Não, por quê? Por que se eu tenho conta na cooperativa, eu vou levar meu dinheiro para um banco comercial? Né? Sendo que ela oferece as condições equivalentes e até melhores na maioria dos casos e tal. Então, isso passa por comunicação e passa por intercooperação. Nós precisamos falar menos de ramos e falar mais de cooperativismo. Quer dizer, as pessoas têm, a partir de uma visão de economia social, dizendo, eu vou, na minha vida, colocar minhas disponibilidades, minha demanda a favor de algo que eu acredito. É uma questão também de visão de mundo, né, de se colocar. Obrigado, Carlos. Rodrigão? Mais uma vez um tema muito fascinante, muito, muito vasto. Eu vou ser muito breve e talvez corra o risco de ser mal entendido, mas a intercooperação é essencial. Se não se começar a fazer mais intercooperação, as cooperativas vão ter muita dificuldade em resistir. Toda a gente no mundo cooperativo fala de intercooperação. Quase ninguém a pratica. E muitas vezes nem é por falta de vontade. Muitas vezes é por não saber por onde começar. E aí eu acho que é importante começar com pequenos passos. Por exemplo, antes de se falar da intercooperação comercial, falar-se da intercooperação técnica. Partilhar serviços, por exemplo. Coisas simples que se possam fazer para que as partes se conheçam umas às outras. As cooperativas muitas vezes conhecem o seu setor e não conhecem o outro setor. Então, promover isso, pequenas intercooperações para que se comecem a conhecer, comecem a criar confiança e a desenvolver outros projetos que eventualmente venham a desembocar em intercooperação comercial. Ao nível mundial, a questão é um pouco mais delicada e mais complicada, porque não só porque os mercados são muito diferentes, as línguas e as culturas são diferentes e existem muitas normas de comércio internacional que tornam a coisa um bocado mais complicada. Mas isso não significa que não se deva tentar. Pelo contrário, o que é complicado e é difícil deve ser visto como um desafio e mais recursos se devem pôr para tentar resolver o problema.
não menos. Perfeito. Perfeito. A ação é essa mesmo. Acho que tem que começar a fazer a lição dentro de casa para começar a expandir e isso ampliar. Às vezes falta o conhecimento da cooperativa de uma outra cooperativa que produz o serviço e você acaba não adquirindo. Acho que vocês foram perfeitos aí na colocação. Só posso fazer só um breve rápido do que o Rodrigo falou, para ficar bem claro, né? É você ter, por exemplo, uma cooperativa de agro, onde todos os seus cooperados e os seus colaboradores, eles tenham como conta, salário, uma cooperativa de crédito, onde todos os seus cooperados e os seus colaboradores têm uma cooperativa de saúde, né, e que se utilizem de uma cooperativa de transporte para transportar o seu produto agro. Quer dizer, eu vejo uma intercooperação também muito forte nesse sentido, né? A gente começar a se utilizar dos nossos serviços, onde o meu ramo de cooperativa pode te ajudar o seu, posso ajudar o do Carlos, posso ajudar o do Douglas, e assim a gente vai formando um sistema muito mais forte do cooperativismo, pelo menos é o meu ponto de vista, tá? Pegando um gancho do que você falou, Rodrigo. E quem sabe no futuro, intercooperação internacional, sabe? De repente, uma cooperativa de leite aqui do Brasil vai na Nova Zelândia, se une com uma cooperativa de leite lá, que eles têm uma única cooperativa de leite, para produzir ou exportar os dois países, fazer uma única exportação de leite, sabe? Quer dizer, a gente tem um mercado vasto para crescer futuramente. Eu acho que tem que ser falado, tem que ser dito. Eu acho que a gente não pode ser mal interpretado, não. Eu acho que não é essa a proposta, mas eu acho que a gente tem que começar a sair do papel. Algumas coisas têm que começar a sair do papel. Aí existe uma intercooperação aqui, existe uma intercooperação lá, mas eu acho que se a gente conseguisse ter um número bem interessante da intercooperação, pelo menos no Brasil, a gente estaria mais fortalecido nessa questão de intercooperação, ok? Vai lá, Douglão. Gente, agora vamos finalizar, quero agradecer a presença de todo mundo, de todos os participantes, teve muita gente assistindo, muitas perguntas que a gente não conseguiu fazer, depois nós vamos fazer essas perguntas para os nossos palestrantes, os convidados, eles vão responder, a gente vai entrar em contato. E agora, para a gente finalizar, eu queria uma palavra de vocês, para a gente terminar essa excelente explanação do cooperativismo. Rodrigo, por favor, suas considerações finais. Bem, eu quero mais uma vez agradecer o convite, foi um prazer, foi muito bom. E a minha palavra final é uma palavra de esperança. Isto vai passar, vamos passar a controlar a doença, vamos erradicá-la. Vai custar, vai ser difícil, mas é preciso ter ânimo. E as cooperativas têm todas as condições para não só sobreviver, mas sair por cima de mais uma crise. E eu estou disponível para ajudar também as cooperativas que necessitem de ajuda e que queiram tomar outros rumos e mesmo colaborar com as instituições cooperativistas aí no Brasil e ao nível mundial. E estou seguro que vamos sair bem desta. Depois, Rodrigo, se você quiser, quando a gente for colocar esse vídeo, pessoal, só para esclarecer, vai ficar disponível no nosso YouTube. Então, as pessoas podem se cadastrar no nosso canal, Mundo Coop, né, no YouTube. Esse vídeo vai estar disponível lá. Tem muita gente perguntando que quer ver esse vídeo depois, etc., quer passar para as pessoas. Então, vai estar disponível no nosso YouTube. Carlos, suas considerações, por favor, meu amigo. Está sem som, Carlos. Microfone. Vamos terminar com chave de ouro, ligar o microfone. Muito boa iniciativa, obrigado pelo convite. A telinha aqui está aparecendo um monte de mensagens de pessoas que estão assistindo. Eu só quero destacar uma aqui que vai ao encontro do que nós estamos falando. O André Pacelli, que é presidente da OCB Paraíba, Sescop Paraíba, ele acabou de mandar uma mensagem dizendo que a OCB Paraíba vai doar 5.000 máscaras para cooperativas. Quer dizer, ele mandou essa mensagem e vários outros aqui já entraram. Parabéns, André. E tal. É algo que pegou. Eu acho que a crise passa. A crise passa e o novo normal,
vai ser uma constelação de aceleração de processos, de digitalização, de implementação de tecnologias, que muitas são boas, muitas vão aumentar a produtividade do trabalho, muitas vão facilitar as transações e outras talvez vai dificultar algumas coisas. Mas esse processo é inerente ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento das forças produtivas. A mensagem que tem que ficar é da resiliência de um modelo de negócio que tem como centro as pessoas. E tem como centro a forma das pessoas se combinarem para fazer algo conjuntamente para resolver uma dificuldade que individualmente não iriam resolver. Operar conjunto, cooperar. E isso é uma mensagem que me dá esperança, porque é na dificuldade que surge a necessidade de cooperação. Se tudo tivesse resolvido, se eu resolvo tudo sozinho, eu não preciso cooperar. E diferente desse discurso, dessa ideologia do individualismo tão forte nas últimas décadas, né? Tão forte no Brasil também, nós estamos vendo nos dias que estão acontecendo, nesse momento, nós estamos vendo em tempo real a força, quando a comunidade se junta, a força das atividades solidárias, a força da reciprocidade, a força do mutualismo, a força do humano. E é isso que distingue a sociedade humana do mundo animal. A possibilidade de junto resolver os seus problemas. Porque se for cada um por si, se for a lei da selva, quer dizer, nós não vamos conseguir superar nem a pandemia, quanto mais os problemas econômicos que vão se avolumar. Desculpe, mas eu queria falar uma última coisa, quer dizer, eu tinha dado sobre inadimplência, eu não preciso falar, inadimplência é enorme e tal, eu só queria lembrar que no Brasil existem iniciativas importantes, de caráter mutualista, de criação de sociedades de garantias de crédito, que estão mostrando agora, no bojo da crise, a sua importância e a sua relevância. Quer dizer, no Brasil todo são 13, 14 iniciativas em diversos estados, e elas estão no olho do furacão hoje, ajudando as cooperativas na sua carteira pessoa jurídica, que vão ser muito castigadas, que vai ter muito problema. A INAD 90 vai explodir agora, maio, junho, não é? Quando já completar 3 meses da crise. E a Sociedade de Garantia de Crédito realmente estão demonstrando a que veio, né? Parabéns a todos que implementam essa iniciativa no Brasil afora. Obrigado pelo convite. Quero fazer a minha consideração antes do Douglas fazer a dele, né? A Mundo Coop vai ter mais 2 webinars esta semana, né? A gente vai ter amanhã com o Arthur Igreja para falar de inovação, e a gente vai ter também com a Andréa Iorio sobre transformação digital na sexta, 10 horas da manhã, o Arthur Igreja amanhã às 5 da tarde, e o Andréa às 10 horas da manhã. Não percam, 2 grandes webinars. A Mundo Coop, a gente tem como meta informar e inspirar. Então eu quero encerrar a minha parte aqui citando você falou de furacão, Carlos. Eu vou citar em 2005, quando teve o furacão Katrina, lá em Nova Orleans, né? A cidade ficou debaixo d'água, lama, aquela coisa toda, né? E lá tinha um banco. Não me recordo a cidadezinha perto, não me recordo o nome do banco. Depois eu vou levantar isso direitinho e vou passar para todo mundo. 40 cofres ficaram soterrados com lama e água até o pescoço, todo mundo. O caos estava instalado naquela cidade. Não importava se você era rico, se você era pobre, não adiantava ter cartão de crédito, bens, não importava nada, né? Simplesmente o gestor do banco, diante daquela situação, ele teve uma iniciativa. Ele não pensou se isso ia trazer alguma consequência negativa, mas ele teve uma iniciativa. Ele convidou parte da sociedade para buscar esses cofres debaixo d'água, limpar esse dinheiro. Ele colocou, eu estou resumindo, ele colocou pequenos trailers espalhados nessa cidade, e ele começou a disponibilizar dinheiro, emprestar dinheiro. Só que tem o seguinte, essas pessoas correntistas se apresentavam como correntistas e eles não podiam provar que eram correntistas desse banco, né? Sabe como que ele marcava os empréstimos? Com guardanapo. Mandava a pessoa assinar um guardanapo, tá? Tamanha confiança que ele estava tendo naquele momento. E ali foram feitos distribuição de só 42 milhões de dólares para essa cidade. Todo mundo ajudou, a sociedade no mundo sabe o resto da história, limpou a cidade, tudo bonitinho. Após voltar à normalidade,
99,9% desses empréstimos voltaram para o banco. Depois, esse banco ele recebeu 1,5 bilhões em depósitos, tá? 10 anos depois, esse banco chegou à Bolsa de Nova York e o gestor, para finalizar, virou prefeito da cidade. Isso me soa cooperativismo de crédito, tá? Não é historinha para boi dormir, aconteceu. Então, assim, fica essa historinha aí para a gente dormir, né? Eu acho que, é como eu falei, a crise traz problema. Oportunidade, a gente cria. Esse gestor criou uma oportunidade, tá? Meu boa noite. Douglão, é você. Gente, obrigado pela presença de todo mundo. Eu só quero deixar um recado. Se alguém tiver alguma dúvida, principalmente alguma matéria de cooperativa que quiser mandar para a gente, manda para o e-mail imprensa@mundocop.com.br. A gente vai estar recebendo muita notícia de cooperativa, a gente está ajudando o sistema, a gente criou dentro do site um cooperativismo contra a crise, e quem puder mandar informação, a gente está aqui aberto para receber e está divulgando e ajudando o sistema. Isso é intercooperação. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer o Carlos, agradecer o Rodrigo. Luiz, obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado pela presença de todos. Forte abraço. Até amanhã no outro webinar.